caverna que você tem medo de entrar, existe um tesouro que você mais procura. A caverna que você tem medo de entrar, existe o tesouro que você mais procura. É do Joseph, não sei o resto do sobrenome. Mas é isso. Existe um livro que fala o obstáculo é o caminho. Existe outro livro que fala, é bonita a teoria, né? A solução está no problema. A solução está em enfrentar o problema. A gente vai encontrar a solução dentro do problema. Então, o que Davi viu ali? Ele viu uma oportunidade de sair ganhando. Ele viu que ia enfrentar, além de ele se doer contra o Deus dele. Né? Quem é esse para vir confrontar com o meu Deus? Né? E ele viu uma oportunidade de ganhar, de sair bem, de ter vitória, de sair ganhando em algo. E tudo bem, tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos aqui com o nosso devocional Renovadamente 535, que é a nossa comunidade de pessoas que se levantam às 5h35 para meditar na palavra, né? É a palavra do Senhor nos diz que os muitos heróis da fé se acordavam bem cedo para buscar ao Senhor, para preparar aquele dia, né? O seu dia. Se a gente se alimenta do alimento comum, o alimento físico, o nosso corpo, o nosso espírito também precisa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Nayane, seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vindo, Pedro, Raquel, Diane, Lúcia. Nós temos uma comunidade linda de preciosas, joias preciosas. Temos uma comunidade de mulheres preciosas, né? A nossa comunidade se chama, quem sabe aí, quem é novo aqui, é a primeira vez que vem aqui para assistir a nossos encontros, coloque aí. Pedra preciosa, é isso mesmo. Nós temos as pedras preciosas, nossos diamantes. Tem as diamantinas. Olha o que é diamantina. Nós temos as diamantes novas, recentes, né? Que é quem está conhecendo agora. E temos as nossas diamantes já antigas, né? Alexandra, por que diamante? Porque nós somos pedras preciosas, nós somos únicos para a presença do Senhor. Fomos lavados e remidos e resgatados com alto preço. E também o diamante, ele não importa o que aconteça com ele, não se perde o valor, não importa onde esteja, não se perde o valor. Não tem nada que convença o valor ao contrário. Não importa o quão forjado seja, isso não interfere na sua importância, tá? Por isso nós somos mulheres preciosas. Eita, que emoji! Eita, emojis das pedrinhas, é isso aí. Vamos que vamos. Nossos exercícios de sempre, né? Aí a Luana já tá dizendo, já tô compartilhando. É isso mesmo, já chegamos compartilhando com pelo menos 7 amigos, porque essa palavra, ela vai ser interessante, ela vai ser vida, vai ser alimento, ela vai ser força para o cansado. E você não sabe, né? Estou aqui transbordando da mensagem do Senhor. Estou aqui cumprindo o meu chamado, que o Senhor me chama para que eu venha trazer as boas novas para você que precisa. E o meu pedido único é esse: compartilhe. Compartilhe, compartilhe, porque alguém precisa ouvir essa palavra, não por ego, por orgulho, mas porque existe alguém precisando de uma palavra amiga e está faltando só a sua ação para você ser diferença na vida dela, tá bom? Vamos nós. Devocional, série Inspirados pela Fé, nessa nossa série do momento. E hoje a gente vai falar de um personagem que eu simplesmente amo. Toda vez que eu leio a mensagem dele, que eu leio sobre ele, mais coisas Deus vai me trazendo que eu ainda não tinha percebido. Sabe aquelas histórias que a gente olha, hoje a gente entende de um jeito, a Bíblia é desse jeito. Hoje a gente entende de um jeito, quando amanhã a gente já percebe outra coisa que não viu ontem, porque a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã, ela se renova e ela se adapta conforme nós entendemos, conforme a gente esteja precisando. Nós vamos ver aqui algumas atitudes de um vencedor, né? Vamos falar de Davi no começo da sua trajetória. Para nós, a trajetória dele já tinha começado, mas o começo da sua trajetória para nós, né? A história de Davi com
Golias inicia-se em 1 Samuel 17, no Antigo Testamento, um dos primeiros livros, tá? Um dos 6º, 7º livro do Antigo Testamento. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tuas próprias conclusões, que o Espírito Santo te direcione, que te guie, te abra os olhos, para que você não veja como uma história qualquer, mas que você perceba que existe uma inspiração, que existe uma vivificação, existe um alimento espiritual para a sua vida hoje, tá? E vamos nós aqui. Samuel 17, o desafio de Golias. Golias já estava há 40 dias zombando do povo de Israel. Naquela época existiam gigantes, ainda eram pessoas da época antiga que existiam gigantes. E Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha assumido o seu trono. E daqui a gente já tira que quando Deus unge, a essência já está ali. O tempo chegará, da exaltação chegará, né? E Davi, ele já tinha sido ungido, mas não tinha chegado ainda o tempo dele. E ele já estava servindo a Saul. Olha que lindo. O Senhor lhe chama a servir, né? Maior que serve. Ele, em 16:14, tá? 1 Samuel 16:14, ele já estava servindo a Saul, já estava ali, começando a ficar por pertinho, né? E Saul tinha um espírito maligno que o perseguia e chamavam Davi, para que Davi pudesse tocar a harpa para ser repreendido. Daqui a gente tira o poder do louvor contra as armas do inimigo. E aqui, Golias, ele diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se a Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó, Azeca e Efraim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale lá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam este monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, entre eles, o vale. Então saiu de Israel o filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados, não mediram, mas são 6 côvados de altura, era para mim ter anotado. Vou olhar aqui, vou contar nos stories para vocês a altura. Estavam em um monte do lado. E cujo nome era Golias, né? Trazia a cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas penas, nos dados, os bronze entre os ombros. As hastes de lança eram como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, eu e vós, servos de Saul. Escolhi entre vós um homem que desça contra mim. E ele estava afrontando, chamando para a guerra. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer ou ferir, então serei vossos servos e vós servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel esta palavra, de filisteu espantaram-se e temeram muito. Por quê? Quando é que tem temor, Alexandra? O temor, ele só existe quando falta fé, né? Não tem como habitar duas coisas no mesmo espaço, não tem. O temor e a coragem, o temor e a ousadia, não tem. Então, a gente tem a tendência de ver o físico, né? O que que hoje vai ser longo, que eu tô assim, empolgada. O que o povo de Israel estava vendo? Ele estava vendo um gigante que estava todo protegido. Se ele estava todo protegido pela força dele, pela estrutura dele, pela proteção dele, eles olhavam e diziam: nós não conseguimos vencer. Não conseguimos. Ainda tinha um escudeiro, né? O homem estava todo aparatado, né? E aí aqui ele disse assim: Davi, ouvindo Saul todo Israel esta palavra, os filisteus espantaram-se e temeram, né? O temor, ele nos interfere em ver o invisível, né? O temor, ele nos interfere em ver possibilidades. Então, ele ficou 40 dias ali. Davi enviaram aos seus irmãos. E Davi não ia participar dessa guerra, mas o Senhor é Deus que prepara tudo. Ele não foi para participar dessa guerra, ele foi para deixar os alimentos para os irmãos, né? Davi era filho
Efrateu de Belém, Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho, já adiantado em anos entre os homens. Apresentando-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, meu Deus, foi isso aqui. A Saul seguiam a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais novo, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Apresentou-se por 40 dias. Foram 40 dias de afronta, 40 dias chamando para a guerra. Quem ganhasse seria servo do vencedor. E à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peça-te aos teus irmãos um éfa deste trigo tostado de 10 pães, vai dar, deixa eles se alimentarem, né? Corre para o acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os comandante de 1000. Visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, trarás uma prova de como passam. O pai dele estava preocupado se estavam bem. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de lá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas como guarda, carregou-se e partiu. Ele foi precavido, né? Não deixou as ovelhas sozinhas. Ai, Senhor. Como um título é só um título, quando na verdade você você já exerce aquela função. O título é só uma consequência do que você já tem dentro de você. Você já tem, você já está no prumo, no caminho, né? Ele era um pastor. Como o guarda carregou e partiu. Como Jessé lhe ordenara, chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda na bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército de Filisteu, o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falaram Davi, e Davi o ouviu. O gigante Golias insulta Israel, novamente. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, falando para Davi, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Qual é o nome do nosso gigante? Quem é o gigante que nós temos enfrentado? É o medo? É a preocupação? É a ansiedade? É uma causa que você ainda não conseguiu vencer? É uma adversidade? Qual é o nome do nosso gigante, do seu gigante? Existe o poder das perguntas, né? Estou aprendendo a perguntar mais agora. O que te faz temer esse gigante? O que ele tem de tão forte, de tão incrível que te faz temer? Essas palavras são para você, essas palavras são para mim também, tá? Quando eu trago essas palavras aqui é porque eu também estou precisando, né? O que me faz temer? Não enfrentar, não confrontar, né? O que tem atrás? O que tem atrás dessa batalha, atrás de vencer? O que eu vejo depois de enfrentar esse gigante? O que eu vou ganhar depois que eu enfrentar esse gigante? Existe um textinho que eu estou refletindo muito esses dias, que é a caverna que você tem medo de entrar. Existe um tesouro que você mais procura. A caverna que você tem medo de entrar, existe o tesouro que você mais procura. É do Joseph, não sei o resto do sobrenome. Mas é isso. Existe um livro que fala o obstáculo é o caminho. Existe outro livro que fala, é bonita a teoria, né? A solução está no problema. A solução está em enfrentar o problema. A gente vai encontrar a solução dentro do problema. Então, o que Davi viu ali? Ele viu uma oportunidade de sair ganhando. Ele viu que enfrentar, além de ele se doer contra o Deus dele, né? Quem é esse para vir confrontar com o meu Deus? Né? E ele viu uma oportunidade de ganhar, de sair bem, de ter vitória, de sair ganhando em algo, né? Ele foi estimulado a ganhar aquela batalha, né?
Qual é o gigante que a gente está enfrentando, que a gente acha que ele não tem nenhum ponto cego? O que é o ponto cego? É um calcanhar de Aquiles, né? Esse é o ponto cego. Qual é o gigante que a gente não está conseguindo ver alguma abertura dentro da couraça dele para que a gente derrube, né? Fica aí a reflexão. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que fez os filisteus tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Onde há medo, não há ousadia. Onde há ousadia, não há medo. Ele tinha ousadia. Por que ele tinha ousadia, Alexandra? Né? Porque Davi, ele seguia o que Romanos 5:3-5 já fala, que a paciência, que... Vamos ler. É lindo demais. Romanos 5. Romanos 5, 3 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência traz esperança. Davi sabia o que ele já tinha enfrentado no deserto. Ele sabia que não era a força dele, o braço dele, era a sabedoria que Deus dava a ele. Em todas as guerras que o Senhor trazia, todas as guerras que o Senhor trazia, ele sempre deixou bem claro o quão improvável era aquela vitória. A história de ontem, de mãos levantadas, o quão era pequeno os exércitos de Israel, e o Senhor venceu por eles. O quão pequena era a quantidade de Israel contra Faraó para passar o deserto. E o Senhor os venceu, derrubou nos carros de fogo no meio do mar. Abriu o mar vermelho e lançou todos os carros, os cavalos e cavaleiros foram levados pelo mar, foram afogados, né? Gideão também era um homem que foi à guerra. Ele já foi com poucos homens. Depois eu trago a história de Gideão. E o Senhor deixou bem claro: faz um teste para ver quem é que vai ficar pronto à peleja. Faz eles para beber água. Os que beberem dessa forma não estão aptos. Gideão já estava pensativo, já são poucos. É improvável, já é improvável. Qual é o improvável da tua vida? Qual é o improvável que você está enfrentando? Que Deus quer deixar bem claro que não é tua força, que não é teu braço, mas que é a força dele, que é a sabedoria que ele dá, mas que é ele que faz a misericórdia, é ele quem faz, é ele quem dá. A gente precisa fazer a nossa parte. Se Davi não enfrentasse o gigante, Deus não derrubaria por ele. Deus precisava das ações de Davi para fazer o sobrenatural, né? Então aqui, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Davi, ele tinha esperança porque ele já tinha experiência. Ele já tinha esperança de o que ele ia fazer. Porque quando a gente faz algo, a gente com constância, a gente acaba adquirindo constância, tem um nomezinho. Quando a gente repete, faz muita repetição de algo, a gente se sente seguro de sempre repetir. Para ele ali era mais um. Como uma vez ele enfrentou o urso, como uma vez ele enfrentou o leão, né? Mas a gente vai ver mais à frente que a ousadia de Davi era a reclamação de o que ele é, quem é ele para vir reclamar do meu Deus. O Deus a quem eu sirvo, né? E o povo se repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará um homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fora daqueles homens, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E quem desceste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conhece a tua presença e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tomou a responder como dantes. Davi ficou: epa, o que eu vou ganhar aqui? Né? Quem é ele para confrontar o meu Deus? O que eu vou ganhar se eu sair nessa peleja? Davi dispôs-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá a peleja contra os filisteus. Eu sou o Salvador. Porém, que improbabilidade, né?
que eu fiquei assim, eu acho que o povo disse assim, ficavam assim rindo, né? Rindo, 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 rindo. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderá ir pela peleja com ele, pois tu ainda é novo, né? E ele é um guerreiro desde novo. Qual a tática que tu vai usar contra alguém que já tem experiência? Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas a seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, este filisteu será como um deles. Ele já tinha experiência do que Deus já tinha feito com ele, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou, o Senhor. Ele não disse que era dele a força, foi o Senhor. O Senhor, ele tem prazer em fazer coisas por nós, mas ele tem mais prazer ainda que a gente perceba a nossa insuficiência, a nossa... Deus abomina a autossuficiência, né? Ele ama quando a gente deixa bem claro que foi Ele quem fez por nós, foi Ele que nos deu a vitória. E realmente é isso mesmo. Ele faz do improvável provável, né? Teu servo matou tanto o leão como o urso, se circunciso, o filisteu será mais um deles, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais. Davi, ele canalizou a ira, canalizou a ousadia, né, em cima de tudo que estava acontecendo para fazer com o liso que ele já tinha feito com o urso e com o leão, né? Disse mais Davi, o exército de Israel era como as ovelhas que eles já cuidavam. Ai, gente, Deus é muito maravilhoso. Eu tô lembrando disso aqui agora, eu sei que é o Espírito Santo, tenho certeza. Davi, ele já tinha a essência de rei, cuidando das ovelhas. E essas ovelhas eram o povo de Israel, que estavam sendo tragados contra aquele gigante, deixando o medo interferir na sua ousadia, né? E era isso que ele ia fazer, no nome do Deus dele. Ele iria tirar a Israel da boca de Golias, né? Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Saúl vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete. Saúl acreditava que o poder estava nas armaduras físicas, que era com que ele estava habituado a lutar. Davi estava habituado a lutar com a sabedoria, com a ousadia que Deus tinha dado. Davi cingiu as espadas, pôs a cabeça de bronze, 38, 17, 38, e vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si. Aquilo ali estava limitando, né? Esses dias a gente viu a história de Abraão. A gente viu a promessa do Senhor na vida dele, de que traria a sua descendência. Ele passou 25 anos aguardando Isaac. E tem um momento que a sua mulher se desespera e quer fazer o seu jeitinho, achando que Deus não tem poder bastante para fazer o que ele promete. E ela entrega a sua concubina, entrega a sua serva para o seu esposo. E é a pior coisa que ela faz, porque toda ação tem consequência. E ela queria dar um jeitinho, pensando que Deus precisava de uma ajuda. Deus não precisa de ajuda. Ele faz no tempo certo, no jeito dele, da forma dele. Então aqui, com o olho físico, Saúl entendia, acreditava que ele precisava de armadura, né? Mas, bem-vinda Célia, mas Davi, ele já tinha experiência com as ovelhas, né? Davi, ele já sabia o Deus que ele servia, que já tinha livrado ele do urso, já tinha livrado ele da mão do leão, né? E seria mais um que Deus o livraria, né? A ousadia que Davi tinha era a ousadia que vinha do alto. E ele já estava ungido, ele já era rei. Ele já estava tirando, assim como ele tirou as ovelhas da boca do leão e do urso, ele estava tirando a Israel, a ovelha Israel, da boca de Golias. Então, Davi, não posso andar com isso. Davi magro, disse que ele tinha 17 anos, né? E pequeno. Não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de si, tomou o seu cajado na mão, escolheu por 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Deus já tinha dado sabedoria para ele, já tinha dado experiências, né? Para que ele percebesse que ali seria só mais uma batalha que ele enfrentava. Agora seria uma batalha pública.
Antes, a batalha dele era só ele e Deus. Né? Sem holofote, sem exaltação, só ele, Deus, sabia quantas vezes ele precisou enfrentar leão e urso para guardar as ovelhas do seu pai. Né? Então, a Deus é o Deus que faz do improvável possível, mas nunca é na força do nosso braço. Todas as histórias que a gente vê, Deus mostra a improbabilidade de o povo de Deus vencer e o povo contrário ser forte, ser valente. E em todas as vezes Deus dava o seu jeitinho espiritual. Eu estava lembrando agora que tem, eu vou ainda ver essa história, que tem uma história que eles iriam batalhar contra um povo e os exércitos eram muito grandes. E esse exército, Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele fez com que esse exército acreditasse que tinha outro exército vindo até eles de noite e eles começaram a se degladiar. Então, Deus, ele é o Deus do improvável. Por isso que se chama fé. Fé é ver o improvável. Fé é crer no que eu não estou vendo. Todos os filisteus, todos os Israel diziam, esse homem, esse gigante é muito grande. É o que eu vejo. Tá cheio de armadura, não tem nenhuma... Ele não tem nenhum ponto cego, não tem nenhum calcanhar de Aquiles, ele está todo protegido. Né? Mas Davi não viu isso, Davi viu o Deus dele. E teve a ousadia para confrontar aquele em quem queria diminuir o Deus dele. Né? Pois o alforje do pastor trazia saber surrão, lançando a mão na funda, foi se chegando ao filisteu. Os filisteus também se viu chegando a Davi, o escudeiro diante dele. 1 Samuel 17:42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Você é muito bonito para ser, você é muito bonito para ser para ser um homem de guerra. Disse Filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires comigo com paus? Eu seus deuses amaldiçoou, e pelos seus deuses amaldiçoou Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todas as guerras que o povo guerreou é em nome do Senhor dos Exércitos. E é o Deus que especialista em improbabilidade. Né? Ele deixa bem claro, não é tua mão, não é tua força, é a minha força, é o meu espírito, o meu poder. Né? Então, Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Né? Para que melhor? Para que melhor? Né? Então, Deus ele nos traz essa reflexão hoje. Qual é o nosso gigante? O que a gente não está vendo de ponto cego para enfrentar esse gigante? Né? O que a gente não está vendo pela fé para que nos dê ousadia? Se o nosso gigante é o medo, é a ansiedade, é a opressão, é a preocupação, é uma causa que a gente ainda não conseguiu. Saiba que o Deus dos exércitos, ele tem poder para resolver a tua causa. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres de Israel dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus na tua vida, tá? E toda a terra saberá, porque tudo que acontece na nossa vida, o inimigo usa para nos destruir. Mas o Senhor usa para exaltar, engrandecer o nome dele, para fazer menção do nome dele, para se divulgar a palavra dele. Então, seja o que estiver acontecendo na tua vida, não se preocupa. Seja ruim, seja bom. Existe um ponto que o Senhor quer exaltar o nome dele nessa situação. Tá? E no tempo certo. Né? Então a gente tem que guerrear com as armas certas. Qual é as nossas armas certas, Alexandra? Quem é o meu inimigo? O inimigo. O nosso inimigo é o inimigo. Né? Qual é as minhas armas certas? As armas certas são as armas da oração, da perseverança. Né? O Senhor nos chama para trazer o capacete da salvação, o escudo da fé. Não sei onde tem, mas tem essa passagem. Né? O escudo da fé, né? A proteção dos pés para pregar a palavra. Então essa é a nossa armadura. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada. Gente, o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor ele faria improvável, independente do que acontecesse a Ele. Né? Ele poderia trazer um vendaval, poderia trazer uma chuva, poderia trazer um terremoto. Né? Ele tem formas específicas de fazer como Ele quer. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra.
e ele vos entregará nas nossas mãos. 48. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra afunda e atirou e feriu o filisteu bem na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo-lhe os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. O Senhor, Ele é o Deus que faz, não pela nossa força nem pelo nosso braço, mas pela grandeza dEle, pela exaltação dEle. Deus foi exaltado mais uma vez em Israel. E Davi deixa isso bem claro em todos os salmos dele, que nunca é a força dele. Todas as guerras de Davi foi o Senhor que foi com ele. Não foi a força dele, não foi o braço dele, até porque, pelo que tudo diz, ele era franzino, ele não era um homem de guerra. Ele era um homem de sabedoria, e quem nos dá a sabedoria é Deus. Por isso que a nossa comunidade se chama Renovadamente, é sobre renovar a nossa mente, para que a gente veja o invisível, para que a gente se permita entender com os olhos da fé, com os olhos do que Deus quer para nós. Porque o mundo, ele nos diz o físico, comum, natural, né? Mas o Senhor, ele nos traz o sobrenatural, o fora do padrão, o fora do que o mundo nos ensina. Né? Assim, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus, até Gate, até as portas de Ecrón. Caíram os filisteus feridos pelo caminho, até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel se perseguirem o filisteu e desposaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas deles pô-las Davi na sua terra. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com eles, disse a Abner, o comandante dos exércitos, comandante do exército: de quem é o filho esse jovem, Abner? De quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, que eu não sei. Deus, ele é o Deus que nos dá a vitória. E ele é o Deus que te mostra, que te faz ser independente de quem sabe, independente de quem saiba nem quem é tua mãe, quem é teu pai. Quem é? De onde é que essa menina aí vem? De onde é que essa mulher aí vem? Quem é ela? Né? Porque ninguém lembrou que o pai dele era Jessé. Por quê? Porque Deus, ele queria mostrar que a grandeza, que a glória não era da mão de Davi, a glória do Deus dele. Né? E tem outra coisa. Depois que a vitória vem, aí as pessoas percebem o tamanho da ousadia, o tamanho a palavra não é glória, que a glória é dele, né? É isso mesmo, sério, a glória é do Senhor, a glória é dele. Todas as guerras eram para glorificar o nome dele. Então, veio a fama, né? Foi divulgado, né? Quem é? De onde é que esse menino veio, né? Não foi descoberto, não foi dito a Saul de onde ele vinha. Por quê? Porque Deus, ele queria deixar bem claro que não era de onde ele vinha, era quem estava com ele, né? Era quem estava com ele. Voltando Davi já havia ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. E assim, já tinha iniciado o reinado de Davi. Ele só teve uma oportunidade de ser conhecido por Israel. Né? Então, aqui a gente vê em Deuteronômios 31:6, que é o que o Senhor nos fala em muitas passagens, muitas. Deuteronômios 31:6, que essa passagem eu quero que fique firmada na sua mente hoje, que é o nosso exercício do dia. Todo dia a gente tem um versículo e tem um louvor para você meditar. Há poder no louvor, há poder na adoração. Né? Então, Deuteronômio 31:29, que fala: porque sei, cadê? 31:6, que fala: seja forte e corajoso. Aqui, vamos em 5 antes. Quando, pois, o Senhor vos entregar este povo diante de vós, falando aqui para Josué, né, que já está após Moisés. Josué, ele está com um desafio, né? Ele vai vir depois de alguém que foi um grande líder. Quando, pois, o Senhor vos entregar os povos diante de vós, então com eles farei segundo o que o mandamento vos tem ordenado. Seja forte e corajoso. Onde há medo não há coragem. Onde há medo não há força.
Não temas, nem vos atemorize. Não precisa ter medo diante deles. Aqui, mais uma guerra que o Senhor iria guerrear por eles, né? Por nós. Como exemplo, não tema nem vos atemorize diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Eu fico emocionada, porque o Senhor, Ele tem dito no Novo Testamento que Ele é Deus Emanuel. A nossa próxima série, que ainda falta algumas dessas aqui, que é inspiradas pela fé, vai ser nomes de Deus que a gente pode se apropriar, né? E aqui Deus diz para a nossa guerra, para a nossa situação, para nosso gigante que estamos enfrentando: seja forte, Juliana, seja forte, Ana, seja forte, Célia, seja forte, seja corajosa, não tema, nem se atemorize. A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor, Jesus é o amor, lança fora todo medo. Em João, não lembro onde. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se Ele nos preenche, o medo se vai. Se a gente se preenche de perceber o tanto de histórias que tem aqui, por isso eu estou trazendo histórias. Quando a gente se verifica nas histórias, a gente não olha para o medo, a gente não olha para o real, não olha para o visível. E é isso que é fé. Fé é ver o invisível antes de acontecer. Isso é a verdadeira esperança. A palavra fala: ata-nos à esperança, né? Que possamos nos atar à esperança. Nem vos atemorizei diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. A palavra do Senhor nos fala que o Jesus, ele foi assunto aos céus e todos ficaram preocupados. Como ficaria? Como é que a gente vai ficar? Jesus, tu vai subir. Não se preocupe, porque eu vou deixar com vocês um Consolador, que é o Espírito Santo, que ele pode ser usado como a nossa intuição, aquela vozinha que nos diz o que deve fazer de bom, o que deve fazer de certo, né? E eu estarei com você até a consumação dos séculos. O Senhor está com a gente até. E o que mais o inimigo quer que a gente ache? Estou só, não tenho ninguém, não tem ninguém por mim. Era das coisas que mais ele dizia pra mim, né? Não tem ninguém por ti, tu vives só, não tem ninguém por ti, né? Mas existe um Deus, mesmo que a nossa mãe nos abandone, mesmo que nossos pais nos abandonem, que você não tenha nenhum deles, que nenhum deles tenha lhe dê atenção, que você ache que não tem ninguém. Ele está com a gente todos os dias, todos os dias. É a nossa peleja, é Ele quem nos direciona. Nos dá sabedoria, nos dá fé, nos dá ousadia. A nossa guerra, nós guerreamos nossas guerras espirituais, mas quem nos direciona na melhor forma dessa vitória sempre é Ele. Para glorificar Ele, para glorificar o nome dEle. Ter a vitória é uma consequência da nossa obediência e dependência. Ter nossa vitória, a usufruir da vitória é um ponto, quando na verdade Ele quer engrandecer o nome dEle. Então, fé é ver além do que os olhos veem, né? Fé é entender que o poder dEle não é nosso, a nossa função é buscar, engrandecer e bendizer a Ele, né? Fé é saber quem sou eu perante Ele. Nós somos filhas amadas, nós somos herdeiras de Cristo, nós somos lavados e remedidos pelo sangue de Jesus. Nele nós temos força, nós temos coragem, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Nele nós temos, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor deixa bem claro que todos os livros que tem aqui, todas as pessoas eram pessoas comuns, suscetíveis a falhas e erros, como Davi foi futuramente depois, suscetível a falha e erro. Mas ele deixa bem claro que é o poder dele, né? Então, que a gente possa lembrar disso. Quem é a Alexandra? Quem é a Célia? Quem é a Ana? Quem é a Roberta? Você é filha do Deus vivo, que está conosco até o fim dos tempos. Está conosco em todas as nossas guerras. Se eu pudesse, assim, eu amarrava essa passagem de hoje, que eu tô assim, né? Então, o tema da nossa mensagem de hoje: a fé para derrubar gigantes. Que nós possamos ter essa fé para derrubar os nossos gigantes. Que nós possamos ter essa fé para lutar contra os gigantes, porque quem derruba é a sabedoria que vem dele. Eita! E se você ficou comigo até o final, até aqui, se essa mensagem fez sentido para ti, eu quero te agradecer pela honra da tua presença. Eu quero orar por você, tá? Maravilhoso Deus, eterna graça a ti, Pai.
Te entregamos todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Só Tu sabe, Senhor, o gigante que essa pessoa está enfrentando. Só Tu sabe, Senhor, a causa de cada uma. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser alimento para essa vida. Que o Teu poder, Senhor, venha ser vivo e eficaz. Venha ser a verdadeira força dessa mulher, esse homem que está assistindo esse vídeo agora. Que a Tua palavra venha ser a bússola, venha ser o guia, venha ser o direcionador. E que a Tua sabedoria venha ser que essa pessoa venha ter a sabedoria, Senhor, o discernimento, e que venha ter estratégias certas, porque a estratégia vem de Ti para enfrentar essa guerra, essa luta que ela tem enfrentado. Seja repreendido todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação no poder do sangue de Jesus, para que ela possa ver com ousadia, que a ousadia que vem do alto venha ser o principal impulsionador dessa pessoa. Que cada preciosa que está aqui comigo, que cada pedra preciosa venha perceber o seu valor, venha perceber quem é o Deus a quem serve, quem é o Deus que está com ela. Deus conosco, Deus Emanuel. Que a vida dela venha ser utilizada para a causa da situação dela, venha ser usada para glorificar o nome do Senhor. Que a vitória dela seja mais um testemunho da grandeza, do engrandecimento da Tua vontade, mais da grandeza do Teu nome. Nós Te agradecemos e eu Te agradeço pela honra da Tua presença. Não esquece de deixar o curtir e compartilhar. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa dar ousadia na vida dela para entender que se Davi conseguiu, nós também conseguimos. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo. Não, a força não era de Davi, a força não era de Josué, a força não era de Moisés, a força não era de Sansão. A força era do Deus que ele serve. Tá bom? Obrigada, Célia, pela presença. Receba um abraço. Que o seu dia seja maravilhoso, que a sua fé seja verificada, que você tenha grandes vitórias ainda hoje, tá bom? Obrigada pelo prazer da sua companhia aqui comigo. E até a próxima! Nosso dia seja maravilhoso.